Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você só encontra aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E olha só, pessoal, um comparativo triplo é raro aqui no canal, mas de vez em quando a gente consegue fazer. E dessa vez a gente trouxe aqui 3 concorrentes fortíssimos, carros que estão aí posicionados na categoria de hatchbacks compactos. Porém aqui, pessoal, como vocês estão vendo, são as versões, por assim dizer, com este perfil aventureiro. Só um detalhe. Todos esses carros aqui já passaram pelo canal e nós temos vídeos individuais de cada um deles. A ideia aqui é realmente mostrar para vocês o que cada um oferece frente ao seu concorrente. E é exatamente isso que vocês vão ver nesse vídeo aqui comigo, Jorge Augusto. Os 3 modelos aqui estão representados pelas suas respectivas versões topo de linha, inclusive com todos os opcionais. Só para vocês terem uma ideia de como essa disputa vai ser apertada, a diferença de preço entre o menor e o maior é de apenas R$4.000. Ou seja, é uma disputa verdadeira entre produtos que querem buscar um mesmo cliente. Mas antes de tudo, vamos fazer um resuminho aqui de cada carro, começando por esse aqui. Esse aqui é o Renault Stepway. Muita gente ainda fala Sandero Stepway. O que a Renault fez? Há algum tempo atrás, ela desvinculou o nome Sandero deste carro aqui, batizando ele apenas de Stepway. E ele se tornou um modelo. Por quê? Porque esse modelo tem diferentes versões. Essa daqui, por exemplo, é a Iconic, que é a mais completa do Stepway, que vem equipado com um motor aspirado 1.6 SC associado a uma transmissão continuamente variável, ou seja, aquela CVT. Aqui nós temos o Fiat Argo Trekking, a versão aventureira aí do Argo. Detalhe, pessoal, o Argo Trekking é encontrado com 2 motorizações. Ou você tem um motor 1.3 litros aspirado com a transmissão manual de 5 marchas, ou você tem esse daqui, que é o 1.8 litros, inclusive o mesmo motor que equipa aí, por exemplo, o Fiat Toro, até mesmo o Cronos, ou ainda até a versão de entrada do Jeep Renegade, só que aqui é associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E aqui nós temos o Hyundai HB20, inclusive a nova geração. Só que esse aqui, pessoal, é o HB20X, que tem essa proposta mais aventureira. Essa daqui é a versão mais completa, ou seja, a Diamond Plus. Vem equipado com um motor 1.6 aspirado, associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Um detalhe interessante, pessoal, é que quando a gente pega outras versões do HB20, como por exemplo, o próprio HB20 ou HB20 Sedan, existe lá a opção de um motor 1.0 litros 3 cilindros turbo. Mas nessa versão X aqui, de proposta aventureira, esse motor não está disponível. O motor aqui é aquele que a gente já conhece anteriormente. Detalhe de novidade aqui são os sistemas de assistência, como uma câmera ali para um sistema de manutenção de faixa e até mesmo um sistema de frenagem automático. Vamos começar já falando de características específicas aqui dos carros. Vocês estão vendo que os 3 estão com a guia da lanterna acesa. Aliás, todas as guias de lanternas iluminadas em LED. Mas vocês saberiam me dizer qual é o único carro desses 3 que tem o DRL, ou seja, a luz de rodagem diurna em LED? Pois bem, o único que tem esse recurso, pessoal, é aqui o Stepway, que a Renault fez essa modificação na última atualização do Stepway, inclusive em toda a linha Sandero que ela colocou nessa mesma assinatura a luz de rodagem diurna em LED. Então esse aqui é o único que tem. Agora, por sua vez, quando a gente olha os 3 de novo, o que tem a personalização assim, digamos, mais agressiva, é o Argo Trekking, pois ele é o único que tem ali o adesivo no capô e até mesmo a pintura do teto contrastando com a carroceria, inclusive com os espelhos laterais pintados em preto. E quando a gente vem aqui no Hyundai HB20X, a gente também vê uma coisa exclusiva aqui que nós não temos nos outros, ou seja, aqui tanto o farol baixo quanto o farol auxiliar lá embaixo tem um sistema de projetor que dá melhor definição luminosa. Como vocês estão vendo, são escolhas diferentes que cada uma das montadoras fazem. Motorização é outro ponto bastante importante aqui dos 3 carros. Vamos começar aqui pelo Stepway. Agora olha só, pessoal, o único dos 3 que tem aqui a manta acústica no capô e a abertura por mola a gás é justamente o Stepway. Os outros 2 não tem. Mas vamos falar da motorização aqui. Estamos falando do motor 1.6 litros SC, o SC significa Smart Control Efficiency, que é o nome dado aí pela Renault. Esse motor é um motor 16 válvulas com aspiração natural e sistema de injeção indireto. Aliás, todos os carros aqui são aspiração natural e sistema de injeção indireto.
Esse motor, pessoal, é o mais fraco dos três. A potência dele varia de 115 cavalos na gasolina a 118 cavalos no etanol. O torque máximo dele é de 16 kgfm. E esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, aquela transmissão CVT da Renault que a gente não conhece só desse carro, mas de outros modelos, como por exemplo o Duster e até mesmo o Captur. Agora, tem algumas coisinhas aqui que não agradam tanto assim, né, pessoal? Por exemplo, esse aqui também é o único dos três que ainda vem com o tanquinho de gasolina de partida para quando o carro está com 100% etanol, né? A Renault deu uma economizada aí. Outra coisa que a Renault também deu uma economizada, que dos três esse também é o único que vem com a direção com assistência eletrohidráulica. Ela não rouba a potência do motor, mas ela continua tendo o sistema hidráulico para fazer assistência do volante. Dessa forma, o que a gente pode esperar na teoria? Por conta de ser um motor com menos potência e o câmbio CVT, em teoria, deveria ser o mais econômico. Afinal de contas, são características aí do sistema. E outra coisa também, na teoria, o sistema eletrohidráulico deve ter o volante aí mais pesado. Aqui no Argo Trekking, onde a Fiat esqueceu aí a manta acústica e a molinha a gás, usa ainda a varetinha, nós temos o motor mais potente dos três concorrentes. Estamos falando aqui de um motor 1.8 litro, pessoal. Esse motor é o motor e-torque da Fiat, que equipa carros de peso maior, como a gente já falou, né? Esse motor aqui, pessoal, ele varia de potência de 135 cavalos na gasolina a 139 cavalos no etanol. O torque também é muito bom, 18,8 kgfm na gasolina, indo a 19,3 kgfm no etanol. Portanto, temos aqui bons números. Esse motor também não tem mais o tanquinho de gasolina de partida e aqui a assistência da direção é elétrica. Dessa forma, se a gente for olhar pela teoria, esse aqui, associado à transmissão automática de 6 marchas, deve ser o carro com melhor desempenho. Porém, isso pode comprometer consumo, mas só vendo na prática. Quando a gente chega aqui no Hyundai HB20X, que também esqueceram aí a mola a gás e a manta acústica, temos aqui, por assim dizer, um motor com as tecnologias mais modernas. E por que isso? O motor aqui é um 1.6 16 válvulas, esse é um motor Gama, que a gente já conhece há bastante tempo aí da linha da Hyundai. Agora, esse motor aqui, pessoal, ele varia de 123 cavalos aí na gasolina até 130 no etanol. O torque máximo vai de 16 kgfm na gasolina a 16,5 kgfm no etanol. E por que eu estou dizendo que ele é o mais moderno? Ele tem duplo comando, variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Isso também é importante para a matéria de performance e também economia de combustível. Outra coisa legal aqui, pessoal, esse motor conta com o sistema Start-Stop, aquele que desliga momentaneamente o carro em paradas rápidas no trânsito. Inclusive, a bateria aqui é do tipo AGM. Vamos lembrar, Absorbent Glass Mat. A gente fez uma matéria no canal explicando os tipos de bateria. Portanto, também temos a bateria mais sofisticada em matéria de funcionamento aqui nesse motor. Esse motor aqui, pessoal, está associado também a uma transmissão automática de 6 marchas. Como a gente consegue ver, aqui nós temos a questão da modernidade. Lembrando, a direção aqui também é com assistência elétrica e o carro também não tem aquele tanquinho de gasolina de partida para quando ele está com 100% etanol. Aqui na parte de trás dos modelos existem coisas interessantes para a gente destacar. Semelhanças e diferenças. Começando pelas semelhanças. Por conta das versões aventureiras, eles têm desenhos de para-choque específicos para compor aí justamente esse visual. Outra coisa que é semelhante, os três têm sensores de estacionamento no para-choque traseiro, 4 sensores, e também trazem câmera de ré. Observação, no caso do Argo, essa câmera de ré não é série, é um equipamento que você adquire como opcional de fábrica. Outra coisa é que eles são bem parecidos. Você destrava a tampa do porta-malas por um comando elétrico nos carros. E olha só, grande parte da iluminação traseira desses carros é feita em iluminação incandescente. No caso do Argo e do HB20, toda a iluminação aqui é incandescente. Mas olha só, quando a gente vem aqui para o Stepway da Renault, a gente percebe uma coisa diferente, porque a guia da lanterna aqui é o único elemento em LED, o resto é tudo incandescente como os outros. E tem uma outra curiosidade, eu disse para vocês que o destrancamento é elétrico em todos os carros, só que um detalhe, tanto no HB20 quanto no Fiat Argo, a gente tem um botão escondido ali embaixo da parte inferior da tampa.
Já aqui no Stepway fica no centro do símbolo da Renault. Mas como a gente está vendo, as receitas aqui atrás elas se aproximam bastante. Só um detalhe, no caso do Argo aqui, pessoal, mais uma vez a gente consegue ver um trabalho visual um pouquinho melhor, porque a saída do escapamento dele é bastante projetada e tem ali um formato trapezoidal, enquanto nos outros dois a saída de escapamento está escondida. Porta-malas também é um ponto importante, mas vamos começar aqui com o HB20. Pessoal, aqui nós temos 300 litros de capacidade, o que é uma medida boa. Também temos iluminação no porta-malas. Agora, tem algumas coisas que não agradam tanto assim. Para começar, o macaco fica jogado no meio do espaço do porta-malas e isso não é legal. Outra coisa também, o step aqui, pessoal, é daquele tipo fino. E olha só, tinha espaço para colocar o step integral. Inclusive a Hyundai faz uma coisa ali para juntar o espaço do piso que não é muito legal. Coloca uma espécie de calço ali no fundo do porta-malas entre a forração e o step. Isso não ficou muito legal. E também faltou aqui, por exemplo, aqueles ganchinhos para você poder pendurar sacolinhas de supermercado. Aqui no Stepway, pessoal, a capacidade sobe para 320 litros, o que é muito legal. E olha só, temos iluminação no compartimentos e até mesmo aqueles ganchinhos para você pendurar sacolinhas de supermercado. E mesmo com os 320 litros, a Renault não economizou no step. Não é um pneu igual de rodagem, mas não é o pneu fininho, e isso está de parabéns. Entretanto, o triângulo fica também jogado ali no espaço útil do porta-malas, o que poderia ser melhor. Agora, pessoal, quando a gente chega aqui no Fiat Argo, eu diria que temos aqui a melhor solução. O espaço não é tão grande quanto o do Stepway, são 300 litros. Agora, olha só, tem iluminação e tem ganchinho de fixação para a sacolinha de supermercado. Detalhe, aqui também não temos o step fininho, é um step integral. E o grande lance, não fica nada jogado no espaço útil do porta-malas. Tanto o triângulo quanto o macaco ficam guardados devidamente. De modo que eu diria que aqui a solução está melhor do que os outros dois. Hora da gente falar de espaço de banco traseiro e equipamentos que a gente encontra. Eu vou começar pelo Fiat Argo, porque vamos fazer em ordem crescente de entre-eixos. E o Fiat Argo, entre os três concorrentes, é o menor, com 2,52. A gente sabe que essa medida é muito importante para determinar o espaço, mas não é só ela que determina isso. A gente também tem a questão da altura em relação ao teto e aonde a montadora posiciona o banco e também o encosto. De toda forma, vamos lá. Com 2,52 no entre-eixos, banco dianteiro ajustado para um motorista de 1,80 m, o que eu observo aqui? Até que a gente tem um bom espaço aqui entre o joelho e o encosto do banco. Olha só, eu tenho aqui quase um palmo de espaço. A movimentação de pés, eu também vou falar para vocês que para um hatchback compacto, ela é generosa, ela é muito boa. O que mais que a gente encontra aqui atrás? Temos alça de segurança aqui no teto, inclusive com o ganchinho para você colocar um cabide. Na porta existe espaço, só que você tem que escolher ou você coloca a garrafinha ou você coloca outros objetos, porque ali é um pouco limitado, ou é uma coisa ou é outra. Outra coisa também que eu vou destacar é, olha só aqui atrás, cinto de segurança, pessoal. Tem esse espaço aqui que você consegue colocar o cinto, para quando ele não está sendo usado não ficar batendo, não ficar fazendo barulho. Prático. Outra coisa que eu também destaco é ali na extensão do console central ali o porta-copos, que pode ser usado por quem vai aqui na parte traseira. E tem até mesmo uma porta USB ali, ela fica um pouco distante, mas dá para quem está aqui atrás conseguir usar. Até quem vai ali na frente também consegue, ou seja, você pode carregar o smartphone e aquela porta se comunica com a central. Então se você colocar um pendrive ali, ou até mesmo um cabo, ligar num smartphone, quiser usar o Android Auto, Apple CarPlay, também dá para funcionar. Agora, os recursos vão parando por aqui, né? Nós não temos iluminação aqui atrás e nem descansa-braço. Aliás, esses itens raramente são encontrados em carros dessa categoria. E aqui no HB20X, como é que fica a questão do espaço? Pois bem, o HB20X cresceu no entre-eixos em relação à primeira geração. Era 2,50, passou para 2,53. Usando o mesmo critério de ajuste do banco dianteiro, o que a gente tem aqui, olha? Diria 4 dedos entre o joelho e o encosto. E pessoal, vocês devem estar se perguntando como é possível o carro ter 1 centímetro a mais no entre-eixos e ter menos espaço para o joelho. O que acontece é o seguinte, pessoal, o entre-eixos é importante, mas não é o único fator que decide. Afinal de contas, espessura do banco, a posição onde a montadora coloca o banco traseiro e uma série de outros desenhos no carro também interferem nisso. De modo que aqui no HB20 é um pouquinho mais apertado do que no Argo. A movimentação de pés também é boa, mas não é tão ampla quanto a gente vê no Argo. Aqui na porta a gente tem espaço para colocar ali uma garrafinha de 500 ml e ainda sobra espaço para você guardar ali um smartphone ou até mesmo uma carteira.
também encontramos aqui a alça de segurança no teto com o ganchinho para você pendurar um paletó. E olha só, aqui no HB20 a gente também tem uma lâmpada de iluminação aqui, para quem vai aqui atrás. Não é exatamente a ideal para leitura, mas a lâmpada está presente. A gente também encontra aqui, sabe aquela posição para você poder prender o cinto e ele não ficar batendo? Também está disponível. O que eu posso dizer aqui? O espaço aqui também é bom. É um pouquinho mais apertado que no Argo, mas ainda assim é um bom espaço considerando essa categoria de hatchback compacto. E o Stepway, como é que é? Pois bem, esse carro tem o maior entre-eixo dos três, são 2,59, mas vamos ver o espaço. Banco do motorista ajustado pelo mesmo critério, eu só tenho 2 dedos de espaço aqui entre o joelho e o encosto. Mais uma vez a gente consegue ver que a engenharia de uma plataforma, às vezes, mesmo com entre-eixos menor, consegue te oferecer mais espaço. E essa plataforma aqui do Stepway já é uma plataforma um pouco mais antiga, né? Movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, é o carro que tem o menor espaço para você movimentar os pés aqui. Bom, de toda forma temos aqui a alça de segurança do teto, não temos o ganchinho, caso você queira pendurar aqui um cabide. Existe um bom espaço ali na porta, dá para guardar várias coisas, mas não dá para colocar nem lata nem garrafa, você não tem esse compartimento específico. Se você quiser usar lata e garrafa, você vai ter que usar a extensão do console central, que tem uma posição ali no meio para você poder fazer uso disso. Não temos também iluminação aqui na parte traseira. A gente encontra aqui também a posição para você guardar o cinto, mas olha, eu vou dizer para vocês aqui que é meio complicado, tá? Não é um desenho tão bom quanto nos outros dois. Em favor aqui do Stepway eu posso dizer 2 coisas. É o carro que tem a maior altura em relação ao teto aqui, em relação aos outros dois. E outra coisa, o encosto aqui do banco, nitidamente ele é mais inclinado. Então você vê que o que você ganha às vezes em inclinação no encosto, você perde em espaço de pernas. Mas na minha opinião, esse aqui não é o mais confortável dos 3. Eu diria para vocês que entre os 3 que a gente testou aqui, eu colocaria a ordem como o Argo em primeiro, HB20 em segundo e esse aqui em terceiro. Agora vamos falar de acabamento do banco dianteiro, começando aqui pelo Fiat Argo Trekking. Pois bem, painel, o que a gente encontra aqui? O famoso plástico. Entretanto, a gente vê 3 tipos de padrão. Nós temos uma padronagem aqui, tem um outro plástico aqui, só que ele tem um acabamento fosco e é um pouco mais liso, e mais um outro padrão de plástico aqui em cima. Ainda que seja plástico, a gente consegue ver que a Fiat se preocupou pelo menos com o visual do negócio. Saídas de ar, a gente tem aqui os detalhes em cromado e os direcionadores têm uma certa precisão. Outra coisa, porta-luvas. Para abrir a tampa, obviamente você tem que abrir as pernas. De toda forma, a gente consegue ver um espaço interessante ali dentro. Outra coisa que eu vou destacar é aqui o espelho presente, mas sem a tampinha. Existe também aqui a alça de segurança no teto. Quando a gente vai para a porta, também bastante plástico, só que mesma coisa do painel, você tem padrões diferentes. Então você tem uma continuidade aqui na parte superior do mesmo material e aqui na parte inferior é o mesmo material que a gente encontra aqui nessa região. Entretanto, aonde você puxa a porta, você tem aqui um outro acabamento de plástico, que é um preto um pouquinho mais brilhante, e na região desta parte aqui e onde você apoia o braço, você tem um material suave ao toque, que lembra bastante aqui o acabamento do banco, que inclusive a gente consegue ver que ele tem aqui um acabamento em couro, inclusive com a parte central microperfurada. Dessa forma, o que eu posso dizer? Em matéria de acabamento, o Argo aqui até que vai bem considerando a categoria que ele está inserido. Agora aqui no HB20X, o que a gente pode falar de acabamento? Começando, pessoal, de novo o plástico aqui também. Só que a gente percebe alguns detalhes interessantes, como por exemplo aqui a saída do ar com esse tom de vermelho fosco. E a gente também tem aqui um inserto em preto piano, acompanhando aqui os direcionadores de ar. E é aqueles também têm um pouco mais de precisão do que a gente encontra ali no Fiat Argo. Para abrir a tampa do porta-luvas é um pouco mais tranquilo. Você também precisa afastar a perna, mas o desenho aqui é mais fácil para você fazer o acesso. O espaço aqui não é tão grande quanto no Argo. Entretanto, você tem mais facilidade para lidar com ele. Também temos aqui o parasol com espelho, inclusive ele é maior. E aqui, pessoal, tem iluminação. E o detalhe, ela é feita de uma forma que mesmo que você não apague ela, quando você fecha o parasol, ela apaga automaticamente.
Também temos aqui a alça de segurança no teto. E olha só, eu diria para vocês aqui que aqui a gente fica um pouquinho melhor acomodado, tá? Eu tô me sentindo um pouco mais confortável nesse banco do que no Argo. Quando a gente olha o acabamento de porta, também é a mesma história do plástico. Então a gente vê plástico em várias partes, porém esta região aqui, onde você acaba encostando o braço, também é um material suave ao toque, acompanhando aqui o do banco, inclusive com a costura ali em vermelha, a mesma costura do banco. Aliás, aqui nós também temos o banco em couro, com a parte central micro perfurada. E ali na porta também temos espaço para guardar uma garrafinha, não pode ser lata porque é inclinado, e ainda sobra um espaço adicional para você guardar outras coisas. Então eu vou dizer para vocês, em matéria de acabamento e desenho, eu diria para vocês aqui que o HB20 está um pouco melhor do que o Argo para quem viaja aqui na frente. Falando agora aqui do Stepway da Renault. Pois bem, pessoal, falando de acabamento, também, novamente, a gente consegue ver aí o plástico que a gente encontra em todos os carros. Só que aqui eu já vou dizer para vocês, ainda que a Renault tenha colocado aqui 2 padrões de plástico, esse daqui e mais um outro padrão aqui nessa parte, a gente consegue ver que o material não é tão bem acabado assim. Então, em relação aos 3 carros, eu diria que aqui é o acabamento mais pobre. Na saída de ar a gente também vê direcionadores não com tanta precisão, ainda que existam detalhes encromados aqui na saída, algum detalhe em preto piano aqui na parte central do painel, eu vou dizer para vocês que não é um acabamento assim que enche muitos olhos. A mesma coisa acontece ali na região da porta, onde você tem grande parte aí da porta em plástico. Aonde você puxa a porta, você tem ali um preto piano para tentar dar um pouco mais de sofisticação, a maçaneta ali encromado, mas assim, a gente vê que não é aquele visual muito qualitativo do material. E a região onde você encosta o braço também é um material suave ao toque, inclusive acompanhando aqui o banco, que inclusive o banco, pessoal, tem aqui 2 cores, né? Você tem um cinza escuro e tem um tom em creme. Ali na porta é o mesmo tom creme do banco. Eu particularmente não gosto muito, porque é uma cor que suja com muita facilidade, né? Aparenta sujeira com mais facilidade. Então, eu acho que uma cor escura seria melhor, mas é questão de gosto. De toda forma, quando a gente compara o acabamento desse carro com os outros 2, esse é o mais pobrezinho. Agora, em favor aqui do Stepway, que a gente pode dizer, o porta-luvas também tem o problema de você ter que abrir as pernas para conseguir fazer o acesso. Entretanto, você tem o maior compartimento aqui neste carro. Então o compartimento aqui é realmente amplo, é o maior dos 3. Na porta também existe espaço para você guardar várias coisas, porém não dá para você guardar nem lata, nem garrafa. Se você quiser fazer isso, tem que usar aqui a parte central do console. A gente também tem aqui o espelho com o parasol com espelho, porém não temos iluminação. E também temos aqui a alça de segurança do teto. Então o que eu vou dizer? Em matéria de acabamento, aqui deixa um pouquinho a desejar, tendo aí um porta-luvas um pouco mais amplo. Vamos falar agora da posição do motorista, começando pelo Fiat Argo Trekking. Pois bem, pessoal, ajustes. Vamos falar aqui do banco, ó. Ajuste de altura milimétrico, inclusive a alavanca fica aqui do lado direito, com acesso bastante bom. A gente também tem o volante, com ajuste apenas de altura, não temos profundidade. Entretanto, como vocês podem ver, é bem leve para você poder fazer aqui o ajuste de altura do volante. Cinto de segurança também tem ajuste de altura. E aqui, ó, está disponível o descansa-braço, que inclusive é escamoteável. Em matéria de porta-objetos, falta um pouquinho. Nós temos ali na frente da alavanca de câmbio um único porta-latas, né? Então você não consegue guardar tantas coisas ali. E aqui na porta também temos um espaço, mas ele é relativamente limitado. Você vai guardar coisas pequenas, como um smartphone, carteira e no máximo um óculos. Você não tem muito mais espaço aqui dentro. Falando de volante, aqui nós temos um desenho muito bom de volante, inclusive costurado em couro. E a parte frontal aqui, pessoal, ele é micro perfurado, que é bonito. E esse volante é muito bom em matéria de recursos. Na parte traseira temos os pedal shifts para interação com o câmbio. Aqui na parte mais abaixo temos botões para você interagir com a central multimídia e o Connect, com várias funções. Na parte frontal, ao lado esquerdo, nós temos os cursores para o computador de bordo. Na parte mais abaixo, botões para você atender e encerrar chamadas, e o lado direito do volante nós temos aqui os botões do controle de cruzeiro. Muita gente chama de piloto automático, mas está errado esse nome, é controle de cruzeiro. Por falar em computador de bordo, pessoal, esse carro tem uma tela ali na parte central que é colorida e é bem completa. Aliás, esse computador de bordo aqui do Argo, como a gente já viu em outros carros da Fiat, é extremamente completo. Eu posso afirmar para vocês que temos aqui o computador de bordo mais completo da categoria. Isso é muito bom. Outros equipamentos que a gente acha aqui.
ar-condicionado digital e automático de simples zona. Temos aqui o espelho com função autocrômica. Temos aqui também o processo de iluminação com luz individual aqui para o motorista. O parasol também tem espelho com tampinha, mas não tem iluminação. E a gente também tem aqui os botões dos vidros, com simples toque, abertura e fechamento de todos os vidros, além dos controles de espelho. Vamos dizer assim, no geral a gente consegue ver um conjunto muito bom aqui no Argo, porém falta um pouquinho de porta-objeto. Agora é a vez do HB20X, vamos começar falando primeiro dos ajustes. A gente também tem aqui ajuste milimétrico do banco, de altura, só que a alavanca fica aqui do lado esquerdo. Outro ajuste que a gente encontra nesse carro, pessoal, o volante. Só que aqui, olha, tem profundidade e altura, o que acaba sendo melhor ali do que o Argo. Também temos ajuste de altura do cinto de segurança. Falando de recursos, né, porta-objetos. Então a gente encontra aqui o carro que tem os melhores porta-objetos. Por quê? Temos 2 porta-latas aqui no meio, temos um compartimento aqui com tampa na frente da alavanca do câmbio, que inclusive vem com uma tomada 12 volts, uma USB para conversar com a central e uma outra USB dedicada a carregamento. Esse descansa-braço também tem um porta-objetos aqui na parte inferior, de modo que, além disso, a gente também tem aqui na porta espaço para guardar ali garrafinha e até mesmo sobra espaço para guardar mais algumas coisas. Então, em matéria de porta-objetos, eu vou dizer que o melhor carro aqui é o HB20X e não tem muita dúvida. Volante também é costurado em couro. Inclusive a gente tem a costura em vermelho aqui, bom acabamento, mas a gente percebe que esse volante não é tão smart quanto o do Argo. A gente tem aqui o lado esquerdo os botões para você interagir com a central multimídia, inclusive encerrar e atender chamadas, e lado direito que é o controle de cruzeiro. Nós não temos aí os pedal shifts como acontece lá no Argo. Por falar em painel, pessoal, lá a gente tinha uma tela gráfica onde você interagia com os botões do volante. Aqui nós temos o lado esquerdo que tem um contagiros e o lado direito que tem uma tela digital, mas é uma tela digital bem simples. E o computador de bordo, para você acessar, é um botãozinho que tem aqui no painel que você vai apertando, que nem aqueles carros mais antigos, né? Definitivamente não é um supercomputador de bordo, poderia ser bem melhor. Outra coisa que a gente observa aqui é o ar-condicionado, pessoal. Não é digital e nem automático esse ar-condicionado. O que ele tem é um display digital para você poder fazer o ajuste da velocidade e da temperatura, mas ele não é digital e automático. Os controles são eletrônicos, mas é um ar-condicionado simples. Isso a gente já consegue ver a diferença. Outra coisa que a gente observa aqui nesse carro, pessoal, os botões aqui. Também tem simples toque para abertura e fechamento dos vidros, controle do espelho e, como acontece no Argo, também tem a opção de você poder fazer o rebatimento dos espelhos, né? O parasol aqui, pessoal, tem espelho com tampa, inclusive iluminado, e é o mesmo esquema do passageiro que quando você fecha ele desliga automaticamente. Entretanto, não está presente nesse carro aqui o espelho autocrômico que a gente vê no Argo. Então, o que a gente percebe? Existem coisas aqui que são melhores e existem coisas que são piores. Aí é difícil cravar qual dos dois que é melhor, afinal de contas depende do que o cliente está procurando em cada um deles. E o Stepway, como é que fica em relação aos outros dois? Vamos começar pelos ajustes. A gente também tem ajuste de altura aqui do banco, só que a alavanca fica aqui do lado esquerdo, numa posição que não é muito boa. É o ajuste milimétrico, mas dá um pouquinho de trabalho. Cinto de segurança também tem ajuste de altura. Volante, olha só, pessoal, tem ajuste de altura só, não tem de profundidade. Mas como vocês estão vendo, ó, você precisa fazer uma certa força aqui, né? Ele meio que despenca, então faltou um pouquinho aqui de engenharia para ficar mais prático. Porta-objetos. A gente vê que aqui nós não temos o descansa-braço, tá, pessoal? E aqui acontece mais ou menos parecido com o Argo, falta um pouquinho de porta-objetos. Ainda que tenhamos 2 porta-latas, no Argo é um só e tem mais um espacinho ali adicional para você guardar mais algumas coisas. E aqui na porta você também tem um espaço para guardar outras coisas, de modo que em porta-objetos ele ficaria, digamos assim, melhor do que o Argo, porém abaixo do HB20. Vamos falar de volante. O volante aqui também é costurado em couro, só que aqui não tem uma costura contrastante. Os botões que a gente tem aqui na frente são do controle de cruzeiro. E aí esse volante aqui não tem pedal shift. Porém, na parte traseira dele, nós temos aqui o comando satélite para você interagir com a central multimídia. Esse comando satélite é muito bom. Quando você aprende as funções, ele é bastante prático para interagir. E dessa forma, ele acaba sendo um recurso bem legal aqui. Outros equipamentos que a gente pode destacar, o ar-condicionado. Pessoal, ele é um ar-condicionado automático, mas ele não é digital. Então você tem aqui o botão, você escolhe a temperatura que você quer, aperta o botão automático
ele vai manter a temperatura. Isso aqui acaba sendo melhor, por exemplo, do que o HB20, mas não é tão bom quanto aí o do Argo. O que mais que a gente pode falar? Do painel desse carro. Aqui nós temos um painel mais, digamos assim, convencional, assim como acontece no HB20. Então nós temos o velocímetro ao centro, contagiro à esquerda, e do lado direito nós temos ali uma tela gráfica, que também não é tão sofisticada, mas ali você tem o computador de bordo que você acessa por um botão que você tem aqui na haste do limpador. Olha só, pessoal, esse carro aqui também não tem um espelho autocrômico, é um espelho convencional, né? O parasol aqui tem um espelho, inclusive com tampa, mas falta a iluminação. Temos também aqui os botões para abertura e fechamento de todos os vidros com simples toque e o botão de ajuste dos espelhos, que fica aqui na parte do painel, aqui do lado esquerdo, mas nós não temos a função de rebatimento nesse carro. Então, quando a gente olha para os outros dois, a gente vê coisas aqui, por exemplo, que em matéria de porta-objeto, um pouquinho melhor do que o Argo, o ar-condicionado automático, que acaba sendo melhor do que o HB20, tem o comando satélite aqui, que acaba tendo uma interação boa, assim como acontece ali no Argo, tem um painel aqui que se aproxima do HB20, então eu vou dizer para você assim, que esse carro aqui tem algumas coisas que acabam sendo legais, mas outras nem tanto. Então é um pouco difícil de cravar qual que é o melhor conjunto. Se perguntarem a minha opinião com qual deles que eu me sinto melhor, eu vou dizer que apesar da falta de porta-objetos, eu também me sinto melhor aí no caso com o Fiat Argo. Em segundo lugar com o HB20, em terceiro lugar com esse. Vamos lá para o nosso teste de condução com os carros, só uma observação, pessoal. A gente já testou esses 3 carros no canal, então dessa vez eu vou dificultar um pouco. Vou fazer o teste de lombada a 35 km por hora, uma velocidade maior do que a gente faz, afinal de contas eles têm essa proposta aí de serem aventureiros e a gente quer saber como é que eles se comportam nessa situação. Vamos começar aqui pelo Fiat Argo Trekking, lembrando que esse carro aqui tem um sistema de chave presencial para a gente poder dar partida. Quando a gente engata a ré, tem uma câmera de ré com uma linha de guia, inclusive ela é dinâmica, e assistência do volante elétrica, inclusive o volante aqui é bastante leve. Executando aqui a manobra, não podemos esquecer, tem os sensores de estacionamento lá atrás. Vamos ver inclusive se eles funcionam bem, ó. Vamos alinhar aqui com a árvore, vamos ver como é que eles funcionam e quando eles funcionam. Olha aí, funcionou muito bem, tudo direitinho. Então vamos lá para o nosso teste de tachão primeiro. E depois para a lombada, dessa vez a 35 por hora a lombada. Vamos lá. Primeiro tachão. Bom, aguentou bem. A gente percebe aí que o pneu consegue absorver, a suspensão também consegue absorver legal. Isolamento acústico, lembrando, a categoria não é de um carro super premium, então está dentro daquilo que a gente costuma observar, mas a gente quer ver em relação aos outros. Vamos acertar aqui a velocidade agora em 35 na lombada. A gente sabe que não é uma velocidade indicada, mas a gente quer saber o limite do carro, né? Então 35 na primeira lombada. Pessoal, passou, eu acho que deu uma pequena raspadinha, mas passou bem. Passou bem pela velocidade. Vamos na segunda lombada 35. Vamos ver como é que ele se compara. A gente sabe que essa lombada é pior. Também deu uma pequena raspadinha. De toda forma, pessoal, 35 por hora na lombada, a gente sabe que não é uma velocidade indicada. Ainda assim, o carro conseguiu ir muito bem. Agora vamos aqui no bloco reto. Vamos ver como é que o carro se sai aqui no bloco reto, isolamento acústico. E vamos para terceira lombada. Um pouquinho mais que 30 agora. Vamos lá. Aqui ele não bateu, mas eu senti um pouquinho de final de curso na suspensão. Não muita coisa. Vamos para quarta e última lombada, um pouquinho mais que 30. Passou bem. Pessoal, foi muito bem aqui a suspensão do Argo. Ela consegue lidar muito bem com essas intempéries aí de lombada, valeta e buraco. O carro me surpreendeu, lembrando, 30 por hora não é velocidade para passar em lombada, muito menos 35, mas a gente tá levando o carro aqui no limite. Vamos alinhar aqui o carro com a guia, ter certeza que eu até vou abaixar o espelho, para ter certeza que o carro tá alinhado ali com a guia direitinho. E vamos para nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos lá. Parar aqui no mesmo ponto, que a gente quer tentar padronizar o máximo possível para ver as diferenças dos dois carros. Vamos lá. Fazendo a manobra aqui com o Argo. Ó, eu vou até encostar na guia dessa vez. Virou um pouquinho mais que 90 graus. Agora vamos desvirar aqui o volante. E vamos ver quanto espaço que ele usa aqui na rua.
Bom, a gente saiu praticamente alinhado aqui com a rua. Então o que a gente pode dizer? Nesse teste aqui, pessoal, o Argo foi muito bem nas lombadas, teve um bom isolamento acústico, vamos ver em relação aos outros, e a manobra de fim de rua, ele saiu alinhado aqui com a rua. Vez do HB20X, pessoal, também sistema de chave presencial aqui para a gente poder dar a partida. Bom, vamos engatar a câmera de ré, também tem aqui linha de guia, porém essa linha de guia não é dinâmica. O volante também com assistência elétrica, volante bastante leve. Difícil dizer se esse ou o Argo é mais leve, os dois são bastante leves mesmos. Bom, vamos lá para a nossa manobra, temos também sensor de estacionamento traseiro, faz um pouquinho de falta a linha de guia dinâmica, né? Ela acaba ajudando a gente a saber o ponto exato da manobra. Bom, sensor de estacionamento, como a gente viu, funciona bem. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada a 35 por hora. Vamos lá. Vamos alinhar com os tachões aqui. Pessoal, eu vou dizer para vocês que é bastante parecido com o Argo, tá? Não vi muita diferença, nem em isolamento acústico, nem de absorção. Eu poderia dizer que, ó, talvez o Argo tenha a suspensão um pouquinho mais macia, mas talvez isso seja impressão. De toda forma, é o que a gente consegue constatar aqui. Vamos lá para a lombada agora, 35 por hora. Não é uma velocidade indicada, mas a gente quer ver o limite. Vamos lá, 35 por hora. Pessoal, passou bem, não bateu, não raspou. Pareceu um conjunto até um pouquinho melhor que o do Argo. Vamos de novo na segunda lombada aqui, 35 por hora. Setar aqui 35. Passou bem de novo, passou muito bem. Eu diria que essa suspensão está um pouquinho mais ajustada que a do Argo, tá? Esse carro consegue se sair melhor nesse tipo de obstáculo. Vamos agora para a terceira lombada aqui, 35 por hora. Vamos acertar a velocidade aqui. Vamos lá, 35. Olha, pessoal, não há dúvida nenhuma que a suspensão aqui do HB20X, ela consegue ir melhor do que a do Fiat Argo aqui nas lombadas, tá? O conjunto é mais consistente, o carro passa mais equilibrado na lombada, 35 de novo. Foi muito bem. HB20X tirou de letra a prova a 35 km na lombada de novo, não é uma velocidade indicada, mas o carro foi muito bem. Agora vamos ver aqui a nossa manobra de fim de rua. Vou usar até o espelho lateral aqui para a gente ter certeza que a gente está alinhado com a guia direitinho. Vamos baixar aqui o espelho. Sim, o carro está na mesma posição que estava o Argo. E vamos parar aqui no mesmo ponto. Então vamos usar aqui o mesmo critério. Inclusive esse carro tem start-stop. A gente parou aqui, ele já acionou o start-stop. E a direção continua com assistência mesmo com o motor desligado. Vamos lá fazer a manobra. Volante, como disse, bastante leve. Vamos até encostar na guia. Olha, pessoal, eu tive a impressão de que esse carro aqui foi um pouquinho mais do que o Argo na hora de fazer a manobra. Vamos desvirar o carro. São muito parecidos, mas a minha sensação é de que o HB20 conseguiu usar menos espaço do que o Argo para fazer a manobra. De modo que, pessoal, HB20 na prova de lombada foi muito bem mesmo e na manobra também mandou legal. Hora da gente pegar aqui agora o Stepway da Renault. Lembrando, pessoal, esse aqui não tem chave presencial, então a partir daqui é no miolo. Bom, vamos engatar a ré. Também temos aqui linha de guia, porém não é dinâmica. Um detalhe que não agrada muito é a direção, que é com assistência eletrohidráulica, nitidamente mais pesada do que a que a gente encontra no Argo Trekking e também no HB20. Bom, a linha de guia é sempre bastante útil, tá, pessoal? Para a gente conseguir ver o caminho, mas por fato de não ser dinâmica, isso acaba comprometendo um pouco. Sensor de estacionamento também está presente lá atrás, olha lá. Funcionou direitinho. E agora nós vamos aqui para o nosso teste de tachão. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Vamos lá. Lembrando que a gente vai fazer com a velocidade um pouquinho maior, né? Olha, aqui no teste de tachão eu vou falar para você que a suspensão do Sandero me pareceu ser um pouco mais consistente do que a dos outros dois. Evidentemente, passa mais vibração aqui para dentro, mas ela dá a sensação de ser mais resistente, por assim dizer. Agora vamos para o teste lombada, 35 por hora, não é uma velocidade indicada, mas
Estamos buscando o limite de cada carro. Vamos lá, 35 por hora, primeira lombada. E pessoal, bateu com força. Não bateu pouco não, bateu com força em relação aos outros carros. De modo que nas outras lombadas eu vou diminuir a velocidade, vou aqui para baixo de 30 agora na segunda e bateu de novo. Bom, pessoal, como a gente viu aqui, a parte de altura do bico do carro em relação aos concorrentes, Sandero não mandou legal. Apesar de ter uma suspensão consistente, dura, né, firme, o bico ali do carro é baixo. Então, em relação aos outros, você vai precisar tomar conta e tomar cuidado aí em lombada, valeta e buraco. Como a gente já viu, ele pega e pega bastante, tá? Então, assim, a Renault pode pensar em melhorar isso em algum momento se ela dá esse, digamos assim, perfil aventureiro ao Stepway. Ele tem que ser um pouco melhor do que os carros normais. E como a gente viu ali, a pancada foi considerável, né? Bom, vamos para a nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com a guia do lado direito. Eu vou até conferir aqui pelo espelho para ter certeza que o carro está na mesma posição. Sim, ele está na mesma posição dos outros. Vamos lá e vamos pegar o mesmo ponto de curva aqui. Vou parar aqui no mesmo ponto. Vamos lá, vamos virar tudo volante, ó, assistência eletrohidráulica, não é legal. Em relação à direção elétrica é bem mais pesado. E olha, pessoal, em relação aos outros, eu vou até encostar aqui na guia, tive a sensação de ter virado menos. Então vamos voltar, vamos desvirar o volante todo aqui, vamos ver aqui quanto espaço que ele vai usar. E também aqui na prova, a gente percebe que ele ocupou mais espaço na rua, ele saiu mais deslocado à esquerda. Portanto, aqui nessa prova, Sandero não saiu bem. Primeiro, por bater nas lombadas. Segundo, por ter uma direção mais pesada. E terceiro, por usar mais espaço na manobra de fim de rua. Pessoal, a produção aqui me lembrou, não é Sandero, é Stepway, tá, pessoal? Às vezes a gente comete esses erros, mas é o Stepway. Consumo também é um ponto muito importante aqui em relação a esses três carros. E a gente fez um teste bem compreensivo dessa vez. Vamos começar pelo rodoviário. Nós rodamos aproximadamente 55 quilômetros. E por que eu digo aproximadamente? Olha só, o odômetro do HB20 diz que a gente rodou 58,8. Entretanto, os outros dois disseram que a gente rodou 55. Óbvio, os carros sempre juntos, tá, pessoal? Critério, obviamente, para controlar o parâmetro. E aí o que acontece? Existe um pouco de erro de velocímetro, isso é normal. De toda forma, esse teste levou 43 minutos aí na rodovia, lembrando, a gente usou etanol, tá, pessoal? E o que os computadores de bordo informaram? Começando pelo Stepway. A média informada pelo computador de bordo foi de 10,4 km por litro. Quando a gente veio aqui para o Argo Tracking, a média foi de 11,2 km por litro. E quando a gente chegou aqui no HB20X, a média foi de 11,8 km por litro. Pelo computador de bordo, quem ganhou aqui foi o HB20X. Entretanto, nós fizemos a medição na bomba, justamente por isso que vocês estão vendo esse galãozinho aqui na nossa frente. E por que ele está aqui? Muita gente fala, mas na bomba a gente não sabe se a bomba é confiável. O que a gente fez? Levou o galãozinho antes de abastecer os carros para ver se a bomba estava realmente colocando a litragem correta. Então nós abastecemos o galão, vimos que a litragem estava correta, completamos os três carros na mesma bomba, no mesmo bico, usando o mesmo critério. Rodamos com os carros, voltamos na bomba, abastecemos o galãozinho de novo para ter certeza que não houve nenhuma adulteração e completamos os carros para ver quantos litros entraram. E olha só, no momento que a gente fez a correção, que foi os litros usados para os quilômetros rodados, o que ficou? O Stepway ficou com 9,5 quilômetros por litro, ou seja, o computador de bordo dele estava falando para mais. O Argo Tracking, surpreendentemente, deu 12 km por litro. Aí o computador de bordo dele estava falando para menos, o carro fez mais. E o HB20X aconteceu a mesma coisa que o Argo Tracking. A correção deu 12,5 km por litro. Mais uma vez, o computador de bordo falou que ele fez 11,8, mas ele fez 12,5. Dessa forma, a gente pode ter certeza aqui que o HB20X foi o mais econômico na estrada, ainda que a diferença para o Argo tenha sido muito pequena na correção, ou
seja, 0,5 km por litro nesse trecho que a gente rodou. Também fizemos aí o consumo de cidade, rodamos aproximadamente 13 quilômetros. Argo e Stepway informaram 13 quilômetros rodados. Mais uma vez o HB20X informou um número maior, 13,8. O tempo do percurso foi 35 minutos. Como ficou pelo computador de bordo? Olha, Stepway informou 6,8 km por litro. Argo Trekking, 5,5 km por litro. E o HB20X, 7,3 km por litro. Isso o computador de bordo. Quando a gente aplicou a correção pela medição que a gente já tinha feito na bomba, ficou assim. O Stepway 6,1 km por litro, Argo Trekking 5,8 km por litro e HB20X surpreendendo com 7,7 km por litro. E aqui o que a gente percebeu? Esse carro aqui que tem o câmbio CVT, na cidade, conseguiu ir um pouco melhor aqui do que o Argo, o que faz sentido. Já o Argo ficou bem consumidor, por assim dizer, nesse circuito urbano. Já o HB20X surpreendeu no circuito urbano e também no rodoviário. De modo que, nesse teste, o grande campeão acabou sendo o HB20X. No consumo, o HB20X foi muito bem. Agora a gente vai conferir o teste de arrancada dos 3 modelos. E como vocês viram aí no vídeo, e até mesmo uma surpresa pra gente, o HB20X acabou faturando a prova aí do 0 a 100. É verdade que a diferença foi pequena, mas ele ganhou do Argo. E olha, nós não esperávamos isso. Afinal de contas, o Argo tem maior potência e maior torque. Mas mesmo assim, o HB20 ganhou. Como a gente sabe, não é só potência e torque que determina, tem toda uma relação de peso-potência, onde o motor entrega o torque máximo, relação de câmbio e tudo isso acaba interferindo. E aí a surpresa foi o HB20X nessa prova. O Stepway deu o esperado, afinal de contas, ele tem um motor com menor potência e menor torque, também é o mais pesado. Obviamente, isso não ajuda muito. E também tem a questão do câmbio CVT, que para esse tipo de situação também não é muito eficiente. Atendendo o pedido aí dos nossos internautas, até mesmo de outros vídeos, agora nós vamos falar também da central multimídia e da qualidade do sistema de som. Pois bem, pessoal, eu vou resumir aqui, porque no canal nós temos vídeos completos avaliando cada uma das centrais desses carros aqui. E olha só, a melhor central multimídia, em nossa opinião, é aqui do Fiat Argo Trekking. Motivo? A única que tem 2 portas USBs com conexão lógica, ou seja, você pode colocar ou pendrive ou conexão Android Auto e Apple CarPlay em qualquer uma das portas. Além disso, ela é bastante rápida com vários ajustes, sendo assim a melhor central. A segunda melhor central, em nossa opinião, é aqui do Stepway. Por quê? Ela é mais básica, só tem uma porta USB, mas ela tem um aplicativo ali que serve para você saber como você está dirigindo, melhorar a sua forma de direção em função das informações que você tem ali por conta de uma pontuação. Isso acaba sendo útil. Em último lugar, eu vou colocar a central do HB20. E por que isso? Lá no passado, pessoal, se a gente olhar outros modelos anteriores do HB20, o HB20 já teve centrais melhores do que a que ele tem atualmente no carro. Não dá para entender muito por que a Hyundai fez a escolha de uma central tão básica. De toda forma, a gente tem os vídeos completos dessas centrais para vocês conferirem mais detalhes no nosso canal. Sobre a qualidade de som, pessoal, por acaso repetiu a mesma coisa. Na nossa visão, a melhor qualidade de som está aqui no Argo Trekking, seguida pelo Stepway e, por último lugar, o HB20X. Seguro também é outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. E olha só, mais uma vez utilizamos a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para saber como é que ficam os valores aqui. Sempre lembrando, pessoal, o seguro é um valor que você paga anualmente. E mais importante que isso, ele é sempre da pessoa em relação ao automóvel. Dessa forma, mudou o perfil do utilizador, pode ser que o valor do seguro mude. E olha o que a gente obteve aqui. Começando pelo Stepway, o seguro ficou em R$ 1.900 com uma franquia de R$ 1.800.
Passando aqui ao Argo, o seguro ficou em 1.800, com uma franquia de 1.900. Chegando no HB20X, o seguro ficou em 2.000, com uma franquia de 1.900. A gente consegue ver que as diferenças de valores são muito pequenas. O que a gente vê é um empate técnico praticamente entre Stepway e o Argo. E o HB20X um pouquinho mais caro, mas pessoal, a diferença é tão pequena que é muito difícil de cravar vencedor nesse critério. Segurança, esse também é outro ponto bastante decisivo para muitas pessoas. E como é que ficam esses três concorrentes? Começando aqui pelo Argo, que tem 2 airbags e o monitor de pressão dos pneus apenas. Aqui a Fiat esqueceu algumas coisas importantes, né? Quando a gente chega aqui no Stepway, pessoal, esse carro já tem 4 airbags. São 2 frontais, 2 laterais, tem a luz de rodagem diurna, que é um elemento importante de segurança, e ele também conta com o programa de estabilidade eletrônico e o controle de tração. Portanto, a gente consegue ver que nesse aspecto o Stepway consegue ser melhor do que o Argo. Mas o nosso grande campeão, e aí não há discussão nenhuma, é aqui o HB20X. Por quê? Ele também tem aí os 4 airbags, também tem o programa de estabilidade com o controle de tração, só que ele vem recheado com algumas coisas a mais. Como, por exemplo, uma câmera ali instalada na base do espelho retrovisor que serve para o alerta de colisão frontal e até mesmo o aviso de saída de faixa. É bem verdade que só essa versão mais completa que tem esse recurso, mas está disponível aqui no carro. E ele também tem o sistema de frenagem automático para quando você está dentro da cidade, aquela câmera ali percebe que você está se aproximando de um outro carro, ele consegue acionar os freios para evitar ou mitigar uma colisão. Sob esse aspecto, não há dúvida alguma que o HB20X dos 3 produtos é o mais seguro. A respeito dos 3 modelos comparados aqui nesse vídeo, a gente tem que fazer um adendo especial aqui, especificamente do Fiat Argo. A linha 2021 do Fiat Argo, que inclusive já está disponível em algumas concessionárias, recebeu algumas modificações. O carro tem uma nova grade dianteira, também tem algumas pequenas mudanças estéticas no seu interior. Mas dentre essas modificações tem uma que é especialmente importante. A partir da versão 1.3 Tracking, ou seja, 1.3 Tracking, 1.8 Tracking, que é essa daqui, e até mesmo 1.8 HGT, o modelo passa a ter de série o programa de estabilidade eletrônico, item muito importante de segurança que não estava disponível no carro que nós avaliamos e nos modelos anteriores. Dessa forma, o Argo sobe um pouco no patamar de segurança, mas ainda assim ele não tem aí, por exemplo, 4 airbags como o Sandero Stepway ou até mesmo os sistemas de assistência à condução que a gente encontra no HB20X. Mas antes da gente concluir esse vídeo, vamos falar dos preços aqui dos 3 modelos. Lembrando, hein, pessoal, esses preços aqui são de setembro de 2020. Começando aqui pelo HB20X, essa versão topo de linha, tem o preço sugerido de R$ 77.990 sem opcionais. Quando a gente vai aqui para o Fiat Argo Tracking, olha só, ele parte de R$ 69.990. Entretanto, pessoal, esse carro aqui tem 3 opcionais. São 2 kits e mais a câmera de ré. Com todos esses opcionais no carro, ele vai a R$ 77.840. O preço em si não é caro, porém, na hora de revender o carro, isso pode ser problema. Porque as tabelas de preço de revenda, muitas das vezes, trazem o preço da versão base e não consideram os opcionais. E aí na hora de você discutir com o comprador e dizer qual é o preço desse carro que tem todos os opcionais, isso pode gerar certa dor de cabeça. De toda forma, com todos os equipamentos, R$ 77.840. E quando a gente vem aqui no Stepway da Renault, temos o mais caro dos 3, custando R$ 82.190. E para nossa conclusão final, pessoal, vamos relembrar um pouquinho do que cada carro oferece de melhor. Começando aqui pelo Argo Tracking, ele se mostrou muito bem em equipamentos, também espaço no banco traseiro. O estilo dele, na minha opinião, acaba sendo aí, digamos assim, o mais bonito, mais interessante. Ele também tem um bom porta-malas e tem a melhor central multimídia com um bom sistema de som. Quando a gente chega aqui no Stepway da Renault, o que a gente percebe? Que aqui tudo é série no carro, então não tem opcionais para ter problema na hora de vender. Esse carro também tem o maior porta-malas dos 3. Outro detalhe, tem o step integral, não é o step fino. Traz a luz de rodagem diurna e olha só, pessoal, ele também tem mais segurança do que o Argo quando a gente fala de programa de estabilidade eletrônico ou número de airbags.
E quando a gente chega aqui no HB20X, quais foram os pontos de destaque? Indiscutivelmente, o mais seguro de todos, foi muito bem no desempenho, superando por pequena coisa aí o Fiat Argo. Também foi muito bem no consumo, traz tudo de série e se saiu muito bem aí no nosso teste de lombada. Entretanto, a gente sabe que esse carro aqui tem um problema sério quanto ao design dele, a resistência que o mercado tem do design dessa nova geração. E também faltaram aqui alguns equipamentos que a gente encontra, por exemplo, no Fiat Argo e a gente não encontra aqui no HB20X. Moral da história, qual que é o melhor dos três? Pois bem, pessoal, esse é um papel que não nos cabe falar. Afinal de contas, nós não temos nenhum vencedor absoluto. Existem carros que são melhores em algumas coisas e outros que são melhores em outras coisas. Dessa forma, o nosso papel aqui é mostrar para vocês onde cada um dos carros vai melhor. Mas você tem que formar a sua opinião e ver qual é a sua prioridade na hora de escolher um carro. De toda forma, se você quiser saber qual é o carro que eu prefiro, me pergunta lá no Facebook que eu conto para vocês. Gostou do vídeo? Por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está gostando e aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais vocês vão encontrar um comparativo super completo que nem esse aqui? Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.